É um prazer imensamente grande estar na presença de todos, uma honra de estar hoje aqui. O nosso momento de reflexão dessa tarde, referente ao nosso momento de estudo, diz respeito especificamente sobre o processo de evangelização que Jesus promoveu ao longo da história. Nós podemos perceber, através daquilo que as obras espíritas dizem, que o trabalho de melhoria das criaturas e efetivamente a geração dos espíritos estava profundamente vinculado a basicamente dois grupos que estavam na Terra. Um desses grupos, efetivamente, chamava-se um grupo formado pelos espíritos que pertenciam ao planeta Terra. E outro grupo era formado pelos espíritos que, de certa maneira, tinham sido trazidos para o planeta para que pudessem assim, oferecer a nós a possibilidade de entendermos, através dos textos que se ofereceriam, a chance de crescimento espiritual. Então, a partir da leitura que o Espírito oferece, nós vamos perceber que, além da verdade, nesse início da história do nosso planeta, esses dois grupos eram ávidos de conhecimentos. Um grupo formado pelos espíritos mais jovens, espíritos mais antes, que desconheciam das coisas e, portanto, não tinham ainda o experimentado, eram as almas da Terra, um natural processo de evolução, saindo da pré-história para ingressar na história. Um segundo grupo, bastante volumoso, espírito, era formado por entidades antigas, velhas, já experimentadas, espíritos que já haviam vivido em outros lugares do universo, que haviam trazidos para cá pelo fato de não terem conseguido a grandeza espiritual de se transformarem intimamente para merecerem a continuidade no planeta em que estão. Eram almas distantes do universo que por haverem perdido a condição de permanência lá, foram trazidos para a Terra para que aqui retomassem o seu processo de aprendizado. Eles viriam à Terra com um duplo objetivo: a oportunidade de oferecerem aos que eram mais iniciantes, eram almas mais simples, desconhecedoras das ciências, das artes, da filosofia, da religião, não possuíam conhecimentos mais aprofundados. Esses espíritos viriam para ajudar a edificar o saber nessas almas. E, ao mesmo tempo, um segundo objetivo: oferecer a si mesmo a possibilidade de se transformarem. Então, a Terra ia fazer para essas almas aquilo que seus mundos de origem não haviam oferecido a eles. Eram, portanto, espíritos que chegavam ao planeta Terra já conhecedores de muitas ciências, mas profundamente atrasados do ponto de vista moral. Não sabiam das verdades do espírito, não conseguiam viver o amor, tinham a mente muito desenvolvida, mas, infelizmente, o coração ainda profundamente amargo. Essas entidades, portanto, ao se descobrirem no planeta Terra, ao perceberem que haviam sido trazidas para que pudessem, então, habitar no planeta, tiveram uma sensação muito amarga, como se elas estivessem experimentando um degredo, um exílio, uma expulsão de um local maravilhoso que, por desobediência, haveriam perdido. Esta sensação de exílio, essa sensação de degredo, promoveu nesses espíritos com que eles escrevessem nos seus textos religiosos informações mais ou menos desse tipo,
que eles estavam perdendo a concessão de um paraíso em virtude de não haverem obedecido à lei de Deus. E por isso o Senhor os expulsou de um lugar maravilhoso e os projetou nesse planeta, um lugar de sofrimento, de dor, de tantas angústias. Muitos foram os povos antigos que trouxeram essa ideia de degredo, de expulsão de um local melhor, em virtude da sua desobediência. Os hebreus, por exemplo, criaram o mito de Adão e Eva, aonde nessa história fica bem representada a ideia de que eles viviam num local maravilhoso e que, por desobediência, perderam a concessão, vindo a morar num local em que o homem ganharia o pão com o suor do seu rosto e a mulher daria à luz a partir da dor. Então, essas informações que a gente observa dentro daquilo que os livros religiosos nos apresentam, nos mostram a sensação que esses espíritos tinham. Porque eles tinham muito medo da terra. Ao mesmo tempo que eles precisavam desse lugar para crescer, eles estavam tomados de muito temor. E fazia sentido o temor que eles tinham, porque esses espíritos, eles haviam errado nos seus mundos de origem, haviam perdido as possibilidades de crescimento lá onde eles existiam, lá onde eles tinham acesso a todos os saberes, na sua própria terra, no seu próprio planeta, no lugar em que eles estavam ambientados, não tinham conseguido sobreviver. Como que essas almas que não tinham conseguido obter êxito lá, iriam obter êxito aqui? Se aqui era muito mais complicado do que lá, porque aqui não havia nada, não havia nenhuma civilização instituída, nenhum povo estava ainda estruturado no planeta. A Terra estava saindo da pré-história para a história, tudo por construir, nenhuma religião estava sedimentada, nada, nenhum saber, nenhum conhecimento. E se lá de onde eles vinham, com toda a estrutura que possuíam, eles não tinham logrado o êxito de mudar os corações, como que mudariam o coração num lugar novo, inóspito, difícil, complicado, cheio de tantas dores, de tantas dificuldades, num lugar sem construção de nada? Aqui é que seria mais difícil. Oh, meu Deus, é um exílio, eu estou fadado ao fracasso neste lugar onde eu me encontro. Então, no momento em que nós percebemos essas movimentações que aconteciam entre os espíritos nesse sentido, nós vamos nos dar conta de que, à medida que os espíritos se aproximavam da Terra e sentiam medo do planeta, uma alma os recebia nas fronteiras da Terra. O espírito que os recebia era a entidade responsável pelos destinos do orbe. O Cristo planetário, o governador do planeta. A alma que tem a responsabilidade de gerir os destinos da Terra desde a formação do orbe. Isso há 4,5 bilhões de anos atrás. Essa alma que já era pura quando recebeu essa missão, a qual nós designamos pelo nome de Jesus, era, na verdade, aquele que recepcionava essas entidades sofridas, chorando em processo de sensação de degredo, de sensação de exílio, sem que isso, na verdade, fosse um degredo, sem que isso, na verdade, fosse um exílio, mas sim o natural processo de evolução das almas que faz com que os espíritos, a partir do grande mecanismo da evolução, necessitem de planetas adaptados às suas condições espirituais para que eles possam promover o seu desenvolvimento. E foi assim que Jesus, o governador da Terra, recebendo esses espíritos, acenou para eles com uma proposta irrecusável. Eu ofereço a vocês um lugar novo, uma terra nova,
aonde não existem os vícios que vocês trazem das existências passadas. Um local onde vocês poderão construir a sua nova história. Um ambiente onde lhes será possível viver efetivamente as transformações tão necessárias para que vocês voltem a se juntar com os seus amores que ficaram na retaguarda. Esses espíritos, ao migrarem de seus mundos de origem para a Terra, perderam a possibilidade de viver com os seus amados. Seus corações endurecidos haviam impedido a permanência dessas almas junto daqueles a quem tanto amavam. Amavam, mas eram endurecidos, difíceis de mudar, apaixonados pelo poder, pelo materialismo, pela sexualidade sem compromisso, pelos diversos motivos e justificativas da intolerância, estavam sendo trazidos para o planeta Terra em função da dureza dos seus corações. Ao perceberem que estavam sendo trazidos para cá, perguntaram ao Senhor: Senhor, mas o que será de nós? Se onde estávamos não tivemos condição de mudar, como poderemos ter êxito aqui? O Cristo então lhes disse: eu lhes ofereço uma chance maravilhosa. De um lado, a possibilidade de que vocês se transformem. De um lado, a possibilidade de que vocês melhorem pelas experiências que eu vou lhes oferecer. E do outro lado, vocês irão contribuir para construir o conhecimento nesse planeta. Vocês serão a referência de conhecimento da Terra. Vocês trarão as bases das religiões, as bases da ciência, as bases da arte e da filosofia. Vocês serão os artesãos do saber no planeta que eu vos ofereço. Vocês vão poder ajudar os que aqui vivem, que ainda são ignorantes de tudo, porque são almas simples, recém-saídas da infância espiritual, e vocês vão se juntar a elas. Vocês vão se misturar, vão juntar esses dois grandes grupos para fazer a civilização terrena. E para que vocês não errem, para que vocês tenham chance de êxito, eu me comprometo de que em cada lugar onde vocês renasçam, eu mandarei um dos meus emissários para levar a mensagem do amor, a fim de que vocês se libertem do desamor, do ódio, da violência e de todas as manifestações infelizes que vocês carregam dentro de si. Eu me comprometo de que, se vocês nascerem no norte eu mandarei alguém. Se nascerem no sul, mandarei alguém. No oeste, no leste, onde quer que vocês renasçam, eu encaminharei um grupo de emissários para levar a mensagem do amor, para que nenhum de vocês se perca. Os que aqui chegavam ouviram aquela proposta do Cristo e aquilo lhes pareceu profundamente consolador pela possibilidade de receberem um emissário dentro do seu seio, do seu povo, para que eles pudessem construir novos valores, novos conhecimentos e garantirem assim a sua libertação espiritual. Mas logo o medo tomou conta de alguns deles, que disseram: mas, Senhor, e se mesmo com todo o empenho dos seus missionários, se mesmo com todo o esforço daqueles que o Senhor enviará para cuidar de nós, se mesmo assim nós nos tornarmos almas ainda indiferentes, endurecidas e com dificuldades para encontrarmos o caminho do amor, o que será de nós? Respondeu então o Cristo planetário: se as mensagens dos meus emissários não forem suficientes para acordar em todos vocês a chama do amor, quebrando as vinculações com o ódio, com o ressentimento, a mágoa, o desamor de maneira geral, eu pessoalmente me comprometo que irei ao planeta. Eu irei. O próprio governador planetário compromete-se com aquelas almas que ele, no tempo que fosse correto, ele desceria ao planeta para trazer a sua mensagem. As almas, então,
percebendo-se profundamente envolvidas pela vibração de amor que o Cristo planetário emitia, aceitaram uma proposta e mergulharam na Terra. A encarnação dessas entidades, a possibilidade de nós termos entre os homens o nascimento de Jesus, promoveu nas criaturas uma sensação de profundo conforto. E assim, eles, inaugurando as suas primeiras encarnações sobre o planeta Terra, começaram a formar culturas bastante antigas, como os egípcios, os hindus, os hebreus e as várias expressões dos povos arianos espalhados por sobre toda a Europa, fundamentalmente na figura dos romanos, dos gregos. Entretanto, essa leitura da manifestação dos espíritos migrados para a Terra nesses povos não significa dizer que somente neles é que houve a encarnação dessas entidades. Não. Eles encarnaram também entre babilônios, medos, cretenses, persas, astecas, incas, maias, entre vários povos que o nosso planeta também possui. Porque nós encontramos nesses outros povos também expressões extraordinárias de genialidade, como bem demonstra a presença dessas entidades extremamente evoluídas no cenário em que elas encarnavam. E foi assim. Quando essa estrutura se corporificou, quando esses homens chegaram à Terra, que nós vamos ter as primeiras mensagens espirituais descendo dos céus na direção dos homens. A primeira mensagem espiritual que se tem notícia desse grande trabalho de transformação que o Cristo representa surge na Índia, segundo os estudiosos, há 5.800 anos atrás. Há quase 6 milênios, então. Então, você vai encontrar uma expressão de religiosidade muito mais antiga do que nós imaginamos. Imagine que é quase 4.000 anos antes de Jesus. É muito tempo. Outras civilizações sequer estavam pensando em se construir e nós recebemos na Terra a primeira das grandes revelações espirituais que vinham trazer a sua mensagem especificamente para o povo hindu. Não é uma mensagem universal. Não é uma mensagem universal. Porque as mensagens universais, elas se destinam a todo o planeta. Essa não é universal. Ela é direcionada para a Índia. E ela é direcionada para os que haviam migrado. Elas não vêm para toda a humanidade. Elas vêm especificamente para os que haviam migrado e que já teriam condições de entender aquela informação. Não é uma informação que os homens que eram nativos da Terra pudessem alcançar, porque eles não tinham ainda a inteligência desenvolvida para poder absorver as verdades espirituais que estavam presentes nesses ensinamentos que eram trazidos. Essa primeira revelação trazida para os hindus chama-se Vedas. São os Vedas. Veda, em sânscrito, significa conhecimento. Os Vedas são os conhecimentos, os saberes, aquilo que se sabia. Eles são em número de 4, são 4 Vedas, são 4 livros. Se conseguiu, naquela época, colocar todo o conhecimento da humanidade em 4 volumes. Era o que se tinha, então era o que se fazia. Nesses chamados 4 Vedas, existe um que é o mais volumoso, chamado Rig Veda. O Rig Veda trata especificamente sobre as questões espirituais. Os outros tratam de outras questões, falam até de como fazer versos, como construir estrofes, fazer rimas, dão receitas. São todos os saberes, é como se fosse o Google da época. Mas o Rig Veda é o que está voltado para as questões do espírito. Fala lá que além do corpo o homem tem uma alma, que essa alma sobrevive à morte e que depois da morte os ditos mortos continuam vivos
e que existe uma relação entre vivos e mortos, porque os que estão do lado de lá da vida continuam a manter contato com os vivos. Fala da progressão dos espíritos, chega a falar, inclusive, dos renascimentos. Mas essa informação dos Vedas, apesar de ser uma informação muito interessante, ela não é a informação mais curiosa que nós temos na Índia. Através do conhecimento védico, essa verdade espiritual, ela se espalha na Índia como um todo. E a Índia se torna um ambiente bem favorável à ideia da imortalidade, à ideia da existência do espírito e de todas essas manifestações que dizem respeito à espiritualidade do homem. Tudo isso está contido nos Vedas. Então, ele foi muito importante para trazer essa informação que se espalha pela Índia como um todo. Os hindus não chamam a Índia de Índia, nós chamamos a Índia de Índia. Eles chamam a Índia de Bharata. Então, se espalhou por toda a Bharata, por toda a Índia daquela época. Mas vai acontecer uma segunda revelação na Índia, também muito importante, 600 anos depois dessa, aproximadamente 5.200 anos antes de nós vamos ter uma nova revelação. Essa revelação vai chegar, portanto, aproximadamente 3.200 anos antes do nascimento de Jesus. É 5.200 anos antes de nós. Gente, é muito longe da agora. A civilização estava começando a se desenhar e na Índia vai se formar um poema. Esse poema é um poema imenso, ele tem mais de 100.000 versos. O nome desse poema é Mahabharata. Maha significa grande, Bharata, Índia. Mahabharata, a grande Índia. Esse poema conta a história espiritual da Índia, a formação daquele lugar, é toda uma história religiosa de como é que tudo aconteceu. E o Mahabharata, portanto, é como se fosse para os hindus aquilo que a Bíblia é para nós. É um livro enorme, com muitas informações espirituais que estão ali dentro e que os hindus estudam. O hinduísmo é baseado nessa obra, que tem 5.200 anos. E dentro dessa obra enorme chamada Mahabharata, tem um pedacinho lá dentro muito interessante chamado Bhagavad Gita. Do mesmo jeito que dentro da Bíblia, que é grande, eu tenho um pedacinho chamado o Evangelho, que conta a história de Jesus, que é tido como o momento áureo da Bíblia, assim também no Mahabharata eu tenho um pedacinho chamado Bhagavad Gita, que é que traz a vida de Krishna. Os ensinamentos de Jesus estão no Evangelho, os ensinamentos de Krishna estão no Bhagavad Gita. É um livro despretensioso de 18 capítulos. Esses 18 cantos que constituem o Bhagavad Gita são a essência do conhecimento mais extraordinário de espiritualidade que a Índia já pôde conhecer até os dias de hoje. Nós não tivemos, depois de Krishna, nenhum ensinamento tão profundo, tão completo e tão extraordinário como esse que Krishna deixou há 5.200 anos. E do que trata o Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita era a mensagem para acordar os espíritos migrados. Não era para todos os espíritos da Terra. Era uma mensagem voltada para aqueles espíritos difíceis. Então, a mensagem era muito profunda. Hoje a gente consegue entender o Bhagavad Gita. Na época, só os migrados entendiam. As almas comuns da Terra não conseguiam. Os chamados exilados é que conseguiam entender aquilo, porque ela era de uma profundidade incrível. É dentro do Bhagavad Gita que nós vamos encontrar as informações mais precisas sobre a imortalidade da alma que a Índia já conheceu. Lá está a lei de causa e efeito, o mecanismo da lei, como é que funciona, a justiça e a misericórdia.
vai descrever o fenômeno da reencarnação de maneira muito nítida, vai falar das várias possibilidades do espírito em termos de evolução. Ele tem algumas colocações extremamente precisas do ponto de vista da reencarnação no corpo da obra. No Livro dos Espíritos, nós temos uma pergunta, que é a pergunta 166. Como deve uma alma que ainda não alcançou a perfeição conseguir se depurar? Como é que se depura uma alma que ainda não alcançou a perfeição? Pergunta 166. Aí dizem os Espíritos: deverá experimentar uma nova existência corporal na qual... Você pega no Bhagavad Gita, no canto 2º, no item 22, Arjuna pergunta para Krishna: e como o homem poderá se depurar se não chegou à perfeição? Aí responde Krishna: da mesma forma que o corpo troca de veste, o espírito trocará de corpo tantas vezes quantas se fizerem necessárias até alcançar a perfeição. É lógico que Cristo não chama a palavra reencarnação, porque ela foi criada por Kardec. Ele usa a palavra renascimento, mas é a mesma coisa, porque na época não tinha a palavra reencarnação, então é a mesma informação. E ele vai ser extremamente preciso sobre o processo de evolução, como é que o homem se depura, como é que a gente vence as imperfeições, o trabalho de autoconhecimento, a busca de Deus. É um livro fininho, mas é de uma profundidade incrível. Nós, ocidentais, temos muito pouco contato com o Bhagavad Gita. Os orientais conhecem muito bem esse texto, muito bem. Mas a gente conhece pouco. Mas a essência do que ele apresenta é muito parecida com a essência daquilo que o Espiritismo fala. E por quê? Porque era uma mensagem voltada para os espíritos migrados. Ela vem profunda, avançando sobre aspectos técnicos para acordar os espíritos. E isso foi conseguido. Muitos espíritos acordaram com esse trabalho que era feito por Krishna, sob o comando de Jesus, e aí uma leva de entidades espirituais voltaram para os seus mundos de origem. Assim como uma quantidade muito grande acordou com os Vedas e foi embora, outra quantidade muito grande acordou com o Bhagavad Gita e o Mahabharata e voltaram para os seus mundos de origem, deixando as suas contribuições no planeta. Muitos de nós até achamos que não conhecemos o Bhagavad Gita, né? Mas tem uma parte do Bhagavad Gita que eu acho que todos em Juína conhecem. É a parte do Bhagavad Gita onde Arjuna, que é o príncipe que dialoga com Krishna, pergunta para ele: mas tu tens me dado tantas informações, tu tens dito tantas coisas para mim que eu já não sei mais quem tu és. Se tu és o meu conselheiro da corte, onde eu sou o príncipe, ou se tu és algum ser divinal. Afinal, quem tu és? E a resposta que Krishna oferece a Arjuna, eu tenho a impressão que todos conhecem, pelo menos os mais velhos conhecem. Krishna respondeu assim para ele: eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou a mãe, o pai e o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio. E mais outras coisas. Disse que a letra A tinha o nome dele. A gente vai lembrar que tem uma música dos anos 70, do Raul Seixas, que fala exatamente isso. E o nome dessa música é Gita. E se você olhar, não tem o U. É só G-I-T-A. O nome dela deve ser Gita, mas é Gita por quê? Porque é escrito como é escrito lá no Oriente. Bhagavad Gita. Então ele pegou só o finalzinho, Gita, e colocou como nome da música. E aí a gente vai perceber o conhecimento do Oriente chegando no Ocidente. Isso despertou muita gente, acordou muitos espíritos. Mas não era só ali que isso acontecia. Em outros lugares, outras revelações também chegavam. Nós tivemos um pouquinho mais para o Ocidente, no Nepal, uma revelação trazida por Buda. A revelação de Buda também não é uma revelação universal, ela é para os migrados,
Por isso que ela é tão profunda. O homem da Terra não tinha condição de absorver o conhecimento total daquilo que o Buda apresentava nas falas. O conhecimento do Buda, na verdade, era um elemento muito importante nesse processo de construção, porque o Buda ia apresentar para nós o mergulho do homem dentro do seu próprio eu. E a partir das informações que o Buda ofereceu nas suas lições, muitas almas também começaram a se libertar. O Buda apresentava a ideia de que tinha que caminhar para dentro, nos libertarmos da nossa imperfeição, fazer o processo de autoconhecimento para libertar as nossas almas da busca por Maya, que é o interesse carnal, para que nós pudéssemos atingir o Nirvana, que era a iluminação do espírito. Esses conhecimentos do Krishna, falando de meditação, da busca do eu interior, do mergulho do eu profundo, todos eles eram instrumentos para o despertar de mais uma leva de espíritos, que acordando a partir do conhecimento que era oferecido pela informação do Buda, também despertaram e voltaram para os seus mundos de origem. Nós temos outras revelações que foram trazidas no mundo. No Egito Antigo tivemos também grandes contribuições de informações espirituais que libertaram muitas pessoas. Tivemos uma rainha do Egito chamada Hatshepsut. Ela manda pegar um conjunto de orações que eram só tradição oral e diz: eu quero que vocês peguem todas as orações e coloquem num livro para mim. E é ela que estabelece e determina que essas orações que eram apenas conhecidas de maneira pela tradição oral se tornassem um livro. O livro trazia uma série de preces que deveriam ser feitas pelo morto quando chegasse no mundo espiritual. Ali estavam orientações de como era o mundo espiritual, de como é que procederia o julgamento dos espíritos após a morte, o que é que os espíritos deveriam pedir quando chegassem no mundo espiritual. E quando alguém era sepultado, embalsamado, esse livro ficava bem pertinho da cabeça do chamado morto, para que ele pudesse consultar. Eu estou morto, opa, está na hora de eu ir para o mundo espiritual. Eu pego o livro, leio, faço as preces, oro, para abrir os portais do céu e eu conseguir me libertar espiritualmente. Esse livro, em egípcio, tinha um nome particular, que não se usava, não se fala o nome do livro como era no passado. Hoje, o nome do livro é outro. A gente chama esse livro por um outro nome que não era o nome que ele tinha, porque ele era colocado dentro do sarcófago ao lado do morto. Quando os ladrões abriam os sarcófagos atrás de ouro, eles sempre encontravam esse livro colocado ao lado da múmia. E eles passaram a dizer que este livro era o livro do morto, ou o livro dos mortos. Mas livro dos mortos, os mortos nem têm livro, né? Se tivesse que fazer um nome mais correto, seria livro dos espíritos, e não livro dos mortos. Mas o livro dos mortos, como ficou conhecido, era uma coletânea de preces e orientações espirituais que nós consagramos com esse nome. Mas sabe qual era o nome do livro dos mortos quando ele era usado de maneira real? Se eu disser o nome, vocês não vão acreditar. O nome do livro era Caminho para a Luz. Caminho para a Luz. Que pode ser mais atual do que isso? Aquelas preces, aquelas orientações eram o caminho para que o espírito se desprendesse e seguisse na direção da luz. As informações que os egípcios receberam foram também muito preciosas. E a partir dos conhecimentos espirituais que eles tinham e das experiências vividas no Antigo Egito, os egípcios despertaram e voltaram para seus mundos de origem. Segundo Emmanuel, foi o primeiro grupo que, vindo migrado de outros planetas para cá, logo retornou. Eles tinham menos débito que os outros, então rapidamente acordaram e voltaram para os seus mundos de origem. É por isso que o Egito Antigo é o primeiro dos grandes impérios a entrar em declínio, porque com a ida dos espíritos de gênio que constituíam a civilização egípcia, os que ficam, que são os da terra, não têm grandeza para comandar a genialidade egípcia, e você observa que depois de um período de grande esplendor,
o Egito então declina e desaparece, mostrando para nós a migração que aconteceu dessas entidades na direção dos seus mundos originários. Também entre os hebreus tivemos uma revelação que não era para todo mundo, era uma revelação só para os migrados. Chama-se Cabala. Cabala em hebraico significa receber. Então eles receberam uma informação espiritual que veio para descedentar o povo das informações que eles precisavam. A Cabala judaica está apoiada na ideia de um Deus único, da imortalidade da alma, da reencarnação, da mediunidade, da lei de causa e efeito, do autoconhecimento, da busca do bem como objetivo da vida, e fala inclusive que antes de nós nascermos, nós passamos por um período de planejamento da nossa encarnação, aonde são desenhadas as possibilidades mais satisfatórias para nós vivermos. E o grande objetivo na Terra é descobrir o propósito pelo qual nós renascemos. Quando a gente descobre, segundo a Cabala, a razão pela qual nascemos, é quando nós descobrimos a desimportância das outras coisas. Enquanto tudo nos é importante, é porque não sabemos a que viemos. Quando eu descubro para que eu vim, então eu paro de ter essa ansiedade de mudar de casa, mudar de marido, mudar de cabelo, mudar de carro, mudar de tudo. Essa ansiedade é por conta da não descoberta ainda de por que eu nasci. Quando eu descubro a que eu vim, acerena-se o espírito e essas angústias, essas ansiedades todas, elas desaparecem pela convicção do homem do que é que ele tem para fazer. E para aqueles que não sabem o que vieram fazer, a Cabala diz: você tem família? Então você já sabe a que veio. As tarefas, segundo a Cabala, não são grandiosas do ponto de vista externo. As grandes tarefas, elas são desconhecidas do mundo. No dizer da Cabala, as grandes almas são reconhecidas não por fazerem grandes obras, grandes coisas, mas por colocar grandeza nas pequeninas coisas que fazem. E aí, dentro desse espírito, a Cabala veio trazer ensinamentos profundos, estudados até hoje, para o entendimento mais exato das potencialidades da alma, do autoconhecimento, com tantos instrumentos que eles possuem, como a árvore da vida, chamada pelos judeus de Etz Chaim, que é uma sequência de 10 sefirot, são 10 estágios, através das quais o espírito vai seguindo na direção da sua progressão espiritual. Começa lá embaixo, num padrão de vibracional mais simples, chamado Malhut, que chama o homem para a descoberta dos seus valores espirituais, e vai seguindo por 10 instâncias até alcançar o topo, Keter, aonde está Deus, o Supremo Senhor. E é essa dinâmica da Cabala que despertou muitos espíritos, porque essa era o grande objetivo era esse, era oferecer aos homens a libertação para as suas almas. Muitos ali dos hebreus acordaram e voltaram. A mesma coisa aconteceu com Sócrates, que também teve uma revelação que não era universal, era para os migrados. Sua verdade vinda na Grécia fez com que muitos despertassem para o processo do autoconhecimento, para o fenômeno da busca interior e também alcançassem a sua libertação espiritual. De tudo isso, o que resulta? O que resulta é que os Vedas, Krishna, Buda, Cabala, Sócrates e os outros que pudermos buscar, como Zaratustra na Pérsia, como Hermes Trismegisto no Egito, Fulri, Confúcio na China, e tantos outros gênios do sentimento, homens importantíssimos na área da sabedoria e das religiões, foram promovendo processos de despertamento para esses espíritos migrados. O processo de evangelização das almas, ele começa muito antes de Jesus, a partir de seus vários emissários que vão fazendo isso. E os da Terra? Como é que eles ficam nessa? Eles também recebem essas instruções, porque eles estão sendo orientados através desses ensinos, dessas verdades que são recebidas.
de certa maneira, parte do conhecimento que era para os migrados cai na mão deles, e aqueles que conseguem ler isso se iluminam também. A mensagem não era para todos, mas aqueles que recebem dizem, eu consegui entender. Era por isso que existia naquela época antiga os iniciados. Quem eram os iniciados? Eram os que conseguiam entender essas mensagens, porque elas eram mais profundas e o homem da época não conseguia alcançar isso. Mas era necessário que as coisas não ficassem só desse jeito. Era necessário que viesse uma mensagem que não fosse para um povo em particular, mas que fosse dada para o planeta como um todo. E isso também acontece. 1.300 anos antes do nascimento de Jesus, vamos ter a primeira revelação que não se destina a um povo. Ela se destina à humanidade como um todo. É a revelação trazida por Moisés. Aquele pessoal que saiu do Egito, que foi liberto por Moisés no Egito e que ficou no deserto, tem muitas pessoas que acham que era só hebreu que tinha naquele grupo. Errado, não era. Tinha muito mais de outros povos do que de hebreus naquele contingente que Moisés tirou, mostrando que aquela revelação não foi oferecida só para os hebreus. Ela foi oferecida para todos os que eram escravos no Egito e que foram retirados. E existiam pessoas de diversas nacionalidades. Então, aquela revelação recebida no Monte Sinai não é voltada para os hebreus. Quem atravessa o Mar Vermelho não são só os hebreus, são os escravos egípcios e, portanto, pertencentes a diversas etnias diferentes. E aí, dentro do cenário que nós estamos vendo, vai aparecer, com a chegada de Moisés, a primeira revelação que fazia sentido não só para um povo, mas para a humanidade como um todo. Puxa, mas se é para a humanidade como um todo, o que tem nela? Qual é a informação que tem que dar para todo mundo entender? A informação que tem nessa revelação é uma informação que todos podiam entender. Se você pegar os 10 mandamentos, não tem nada de imortalidade lá, não fala de mundo espiritual, não fala de vida após a morte, não fala de reencarnação, não fala de nada. Fala só da relação do homem com Deus, com seus pais e com o próximo, só. Não é uma revelação que nos ensine sobre as transcendências da vida, sobre as coisas extraordinárias. Não. Ela quer trazer regras de conduta, porque naquele período a humanidade talvez não conseguisse entender coisas espirituais. Mas o Cristo não tinha trazido até reencarnação e lei de causa e efeito? Não foi para todos. Foi para o povo específico migrado, por isso é tão profunda. Mas a revelação trazida por Moisés é uma revelação que abraça o mundo como um todo. Então, ela não tem profundidade espiritual, ela é para o mundo como um todo. Não tem nada de imortalidade. Os 5 livros de Moisés, os 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não fala nada de vida no mundo espiritual. A vida é na terra. Por quê? Porque nesse momento, a compreensão do homem era só na sua conexão de fazer o bem e de amar a Deus. Mas nós teríamos depois uma segunda revelação de caráter universal, no cumprimento das mensagens que o nosso Cristo planetário havia dito. Ele havia prometido que se os seus emissários não conseguissem despertar a espiritualidade dos homens, ele mesmo viria. E foi exatamente isso que aconteceu. Seus vários emissários vieram e despertaram muitos espíritos, muitos. E à medida que esse despertamento ia acontecendo, suas civilizações iam se esfacelando, entrando em degeneração. O Egito já era completamente degenerado quando Jesus surgiu no planeta. Assim como também o Império Grego já não existia mais. O período áureo da Grécia já havia passado. Muitas civilizações já haviam entrado no seu processo de declínio, porque seus grandes gênios já tinham voltado. Mas ainda tinha muita gente do lado de cá. Muitos espíritos que não estavam ainda despertos. Então chegou a hora do grande e majestoso trabalho de Jesus como missionário. Ele renasce sobre a terra. E nós
pensamos muitas vezes assim, puxa, se Krishna, que era Krishna, trouxe aquela mensagem, imagine a mensagem que o governador do planeta vai trazer, vai ser um negócio estrondoso. Mas a mensagem do governador não é para um povo, é para todos de novo. É diferente das mensagens que eram mais profundas, porque se destinavam a povos esclarecidos do ponto de vista intelectual. A mensagem que Jesus, o governador planetário, vai trazer para ser a segunda grande revelação universal, ela vai ser possível de ser entendida por todo mundo. E se você perceber, ela só tem 2 pontos fundamentais. A gente pode resumir Jesus em 2 pontos. Você não resume a mensagem de Krishna numa palavra ou 2, porque tem muita coisa, muita informação. É igual você dizer assim, resume o espiritismo em 2 palavras, tem tanta coisa. Posso até tentar, mas é muita informação, não dá para colocar em 2 palavras. A de Jesus dá. Jesus dá para resumir em 2 palavras: amor e imortalidade. Porque em Jesus a ideia da imortalidade surge. Não somente ele prega a imortalidade, fala de que tem uma vida após a morte, como diz o Roberto Carlos, fala que existe uma outra vida além, assim um renascer, morrer não é o fim. Assim também como ele fala que existe uma vida após a morte, ele fala de amor. Então são 2 coisas que aparecem muito frequente o tempo todo. Ele fala de amor e fala que tem vida após a morte. Moisés não falava disso. Então, ele traz para os judeus um conceito muito profundamente revolucionário. Existe uma vida outra, que não é só essa daqui. E ele fala do amor. O amor aos inimigos, o amor ao outro. Nossa, ele é impressionante na proposta do amor, coisa que você não encontra na revelação anterior. Então, é uma revolução profunda que ele faz. E é interessante que ele fala do amor a vida toda, fala da imortalidade, e quando ele está sendo crucificado, ele prova o amor, perdoando os seus inimigos, e depois, no domingo, ele ressuscita, provando a ideia da imortalidade. Isso é fantástico. Ele prova a imortalidade, ele não somente diz, olha, tem outra vida, ele vem assim, gente, eu estou aqui, eu estou vivo. Isso é fantástico, porque é essa ressurreição de Jesus que é o gatilho do comprometimento dos discípulos. Quando ele vem à Terra e fala, os seus discípulos nem sempre entendem. Eles têm medo das coisas. Quando ele é preso, todo mundo foge, só João que fica. Mas Jesus não. Jesus ele se mantém coerente com tudo aquilo que ele falava. Ele não se afasta dos conceitos espirituais que a gente possui, ele tem coerência durante toda a sua vida, ele não faz ter medo, mas seus discípulos todos fogem. Aí ele aparece, ele ressuscita. Depois da sua ressurreição, o que acontece com os discípulos? Eles dizem, a morte não existe. O Império Romano não pode fazer nada conosco. Ainda que ele nos mate, nós voltaremos a viver. Some todos os medos e eles se entregam por inteiro à tarefa de divulgação dessa mensagem extraordinária. É a partir da ressurreição que é a chave que liga o comprometimento dos discípulos. E há uma coisa muito interessante na mensagem de Jesus. Não é nenhum demérito para os outros mensageiros, Krishna, Buda, Sócrates, etc. Todos trouxeram mensagens interessantíssimas. Todos fizeram discípulos, todos. Mas há uma coisa que só Jesus fez. Jesus cria discípulos e os seus discípulos, depois que Jesus vai embora, criam uma casa onde eles relembram o Cristo. Os discípulos de Buda, de Krishna, de Sócrates também continuam cultuando as suas ideias. Todos têm, mas só Jesus, olha como é interessante, conseguiu contaminar os seus discípulos positivamente para o amor ao próximo, porque a casa que eles abrem depois da crucificação é uma casa que socorre os miseráveis. Isso não tem na mensagem de Buda, de Krishna, de Sócrates, de nenhum deles. Só Jesus tem essa característica, porque a sua mensagem estava impregnada de amor. Aí as pessoas dizem, puxa, mas Cristo era tão profundo, por que Jesus não foi tão claro na reencarnação? Ele podia ter...
Não é necessário. A reencarnação não é uma condição obrigatória para a salvação das almas. Existe muita gente que sabe da reencarnação e não vai conseguir se salvar do ponto de vista espiritual. Mas todos aqueles que amarem conseguirão a sua libertação espiritual. Às vezes a gente fica muito preocupado de querer que a mensagem seja traduzida por Jesus com a questão da reencarnação de maneira muito clara. E ele não estava preocupado com isso de maneira direta. Ele se concentrou naquilo que é mais fundamental, o amor. O amor salva. Se você viver o amor, aí você se liberta. Se você viver os conceitos da reencarnação, talvez você consiga êxito, mas não é garantia. Agora, o amor é. Faço aqui uma reflexão sobre um exemplo disso. Nós temos uma obra de Emmanuel chamada Há 2000 anos, todos conhecem. O personagem mais fantástico espiritualmente nessa obra, Lívia. Uma mulher incrível, de um exemplo impressionante. Procure nos diálogos de Lívia se ela tem alguma fala sobre reencarnação. Se ela tem algum conhecimento aprofundado sobre lei de causa e efeito, sobre mundo espiritual, sobre mediunidade. As falas dela não são para esse lado. Você não encontra a Lívia tratando desses assuntos. Lívia fala de quê? Lívia fala de amor, de perdão, de renúncia, de sacrifício, de entrega, de busca da vivência efetiva dos valores morais que ela tem que viver. Mas você não vê ela dizer, não, mas que na reencarnação, se a pessoa reencarnou e tal, ela não está preocupada muito com isso. Lívia está preocupada com a vivência dos valores cristãos. Mas dentro dessa mesma obra, há um personagem, quem já leu a obra já deve ter visto, que sabe tudo sobre reencarnação, mediunidade, lei de causa e efeito, sabe tudo. Quem é esse personagem? É Araxes, o feiticeiro egípcio que assassina, conspira, gera venenos e vive uma vida infernal nos porões da cidade de Roma, aonde, com todo o conhecimento espiritual que ele possui, está chafurdado no erro e na loucura. Então, saber a reencarnação e a mediunidade não é garantia de libertação espiritual, mas saber do amor é. Por isso a mensagem de Jesus tão fortemente focada nesses aspectos que a gente precisa ver. E é exatamente o magnetismo extraordinário que existe na mensagem de Jesus que avança para cima da humanidade e transforma o Império Romano. A partir da mensagem de Jesus, o mundo se modifica completamente. Lentamente as pessoas deixariam de ser vendidas como escravos. Os escravos deixariam de ter os seus olhos vazados nos comércios, nos locais de venda. As pessoas substituiriam progressivamente os seus sentimentos de respeito, de autoridade, de prestígio pela solidariedade. Nasce o verdadeiro sentimento de fraternidade, de que são todos irmãos, filhos de um mesmo pai. Então, mesmo que a gente não perceba, a mensagem cristã ela não é uma mensagem simplesmente de sentido religioso, ela é no sentido comportamental da criatura humana. E é essa transformação que o Cristo vai promovendo nas entranhas da sociedade que vai libertando os espíritos e vai fazendo com que um número cada vez maior de almas, daquelas que estavam retidas no planeta e que vieram para cá, despertem. Nesses 2000 anos de cristianismo, muitos desses retardatários foram acordando e foram voltando, de tal maneira que poucos ainda existem por aqui. Mas a maior parte daqueles que vieram para colaborar com a Terra já foram embora. Alguns ficaram. O que fazer com os que ficaram? O Cristo não tem mais nenhum compromisso com os que ficaram? Tem. Só que agora estamos num momento diferente. Aqueles singelos da Terra, aquelas almas ignorantes que estavam no planeta quando eles aqui chegaram, hoje não são mais ignorantes. Hoje, esses espíritos conseguem entender uma revelação espiritual. Eles têm compreensão dessas coisas.
Então, agora, nós temos uma terceira revelação universal que oferece conhecimentos de imortalidade, reencarnação, mundo espiritual, lei de causa e efeito, Deus e tudo que se poderia oferecer para os espíritos que já estão maduros. É por isso que nós recebemos no século XIX a mensagem espírita. A mensagem espírita é exatamente a reedição daquilo que tem no Bhagavad Gita, daquilo que tem na Cabala, daquilo que Sócrates falava, daquilo que ensinou Buda, daquilo que Zaratustra falava, daquilo que todo mundo falou, reeditado para que a gente consiga recontactar com essa mensagem. Só que agora não é só para os migrados, é para todos nós. Nós agora todos somos portadores, destinatários dessa mensagem. Agora é a terceira revelação universal, porque ela vai para todo o planeta, porque nós estamos maduros de uma forma que a humanidade como um todo já pode receber essa informação espiritual, pelo menos a sua grande maioria. Então já dá para ser derramada sobre o planeta como um todo. As verdades espíritas, não necessariamente só pela via do espiritismo, mas as verdades espíritas, a reencarnação, a imortalidade, a lei de causa e efeito, o mundo espiritual, esse conhecimento ele já está apto a ser entregue à humanidade como um todo. E isso faz com que nós estejamos num novo momento da nossa história. E esse momento da nossa história nos concede a possibilidade de termos, entre todas as revelações, a primeira revelação efetivamente da Terra. O Espiritismo é a primeira revelação que nós recebemos, que é do planeta, construída no planeta. Sim, porque Krishna, quando veio, trouxe a revelação de lá e entregou para eles. O Buda veio com ela pronta e entregou. Moisés veio com ela pronta e entregou. Pega tudo pronto e entrega. A revelação é essa aqui. Jesus chegou e disse, gente, a revelação é essa. E entregou a revelação. Todos entregaram a revelação pronta. E com Kardec, como é que foi? Eles entregaram a revelação pronta. Ninguém chegou e disse, eu vou te ditar o livro dos Espíritos. Ele pegou um mar caótico de notícias. E a partir do conhecimento que a humanidade já tinha, Kardec foi dizendo, isso dá, isso não dá, vai, esse aqui encaixa, encaixou, tal. E foi encaixando as pecinhas esparsas desse quebra-cabeça até conseguir codificar a doutrina espírita, dando os contornos que essa mensagem possui. E o interessante é que quando ele terminou de compor o esboço dessa mensagem, o conteúdo que ela trazia era muito semelhante ao que os outros haviam falado. E na parte moral, idêntico àquilo que o Cristo dizia. Ele ficou tão surpreso com a identidade entre os princípios morais do Espiritismo com os princípios morais do cristianismo, que ele disse, puxa, isso vale uma obra. E escreveu uma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a comprovação de que a moral dos espíritos é a mesma moral que o Cristo apresentava. Então, o grande trabalho de evangelização que é feito no planeta, que a gente hoje está comemorando aí com os 40 anos de aniversário do Humberto de Campos, não começa com Jesus, começa na vinda dos capelinos. Atravessa toda a história da humanidade e não termina com Jesus, porque o Espiritismo está reeditando esse conceito de evangelização dentro da releitura de vida que o Espiritismo nos oferece, conferindo a todos nós a chance de nós agora, já maduros e capazes de interpretar a vida por outro ângulo, vivermos a mensagem do Cristo entendendo as razões profundas pelas quais ele apresentava seus ensinamentos. Antes, Jesus dizia, amai os vossos inimigos. O Espiritismo também diz, amai os vossos inimigos, com uma diferença. Ele diz, por que amar os inimigos? Os processos de obsessão, o renascimento desses inimigos dentro do lar, as perturbações espirituais que decorrem disso, o amargor da vida, as doenças físicas e psicológicas que decorrem da nossa resistência a viver o amor, são as justificativas. Então, o Espiritismo volta para aqueles conceitos e mostra as razões pelas quais fazer. É uma mensagem extraordinária porque ela está conectada a todas as outras, por um outro caminho diferente. Kardec não foi consultar essas obras, mas nós chegamos ao mesmo ponto. Por quê?
porque o trabalho é tudo fruto de um mesmo Espírito. Porque todo o trabalho de construção das várias doutrinas que vieram para a Terra são as mensagens oferecidas pelo Cristo planetário. Jesus está por trás de todas essas revelações, mostrando para nós que ele é o grande evangelizador do planeta e, portanto, o trabalho de evangelização é todo harmônico, porque o Cristo planetário, que desde o princípio está conosco, continua trabalhando para oferecer a nós a possibilidade de nós nos libertarmos e sermos as almas resolvidas que Deus tanto espera que nós sejamos.